nós aceitamos palpite de pessoas que não são felizes. E aí você olha para a pessoa e fala assim, por que você está querendo organizar a minha vida se você não organiza a sua? Muito boa noite também para a nossa convidada, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, médica geriatra, paliativista, autora de vários livros como o best-seller A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E o novo, Cuidar até o Fim, como trazer paz para a morte. Eu penso que para a gente poder falar de morte com leveza, a gente precisa ter coragem de viver uma vida mais leve. E viver uma vida mais leve não é fazer a vida ser boba ou ser medíocre, ser como o começo do oceano, rasa, né? Não é para isso. A leveza vem de quem consegue colocar o pé na sua história, caminhar com segurança naquilo que a vida está te oferecendo. E a vida nos oferece muitas oportunidades da gente perceber que não tem nada sob controle. E aí, como não tem nada sob controle, se você quer controlar tudo, o que vai acontecer é que você vai levar um belo tombo. Vai. E aí, com essa coragem, né, de poder pisar na tua história, de caminhar na sua jornada, sabendo que o que tem na tua vida é a tua vida, fica muito mais leve de você chegar no final. E também tem uma coisa de consciência, quando a gente sabe saber que vai morrer, todo mundo sabe, né? A gente sabe que esse é o fim de todos nós. Mas ter a consciência todos os dias que esse dia vai chegar e que a gente não sabe quando vai chegar, também, de alguma forma, é uma lição para a gente viver a nossa vida melhor? Eu penso que ter a consciência de que as coisas são dessa forma é um sinal de que você apenas tem o conhecimento dessa informação. E a gente sabe que informação não muda comportamento. Tantas coisas erradas que as pessoas fazem, que muitas vezes a gente faz também, né? Come mal, fuma, não dorme direito, trabalha demais. Você sabe que é uma coisa que te faz mal e ainda assim você faz. Então, saber não muda teu comportamento. Verdade. O que muda teu comportamento é o compromisso de você decidir estar presente naquilo que é realmente importante. Então, se você faz o que é realmente importante para a sua vida, porque ela acaba, e esse é o principal motivo pelo qual a gente pode ter chance de fazer boas escolhas sem precisar ficar especialista em nenhum tipo de aprofundamento, de grandes conhecimentos, grandes filosofias. Você tem que fazer pós-graduação na própria vida. Não, está todo mundo na primeira aula do dia. Cada dia que você acorda, você está na primeira aula do dia. Então, quem tem mais idade está pela primeira vez tendo 80 anos. Ela não está 80 anos com 80 anos, ela acabou de chegar nos 80. Então, é todo mundo novato na própria vida. E aí, essa capacidade de você ter consciência do que é realmente importante só aparece porque você tem consciência de que acaba. Um dos primeiros vídeos que eu vi da senhora, que foi um dos que viralizaram, era isso, aí 5 arrependimentos das pessoas na hora da morte. E um deles era esse, eu não me lembro a ordem exatamente, não seguir modelos de ninguém, não deixar que ninguém lhe dissesse o que fazer da sua vida. Que as pessoas, na beira da morte, faziam essa análise e diziam assim, será que eu fiz mesmo o que eu queria fazer da minha vida? Eu fui eu mesma, né? Exatamente, ou eu fiquei superando... Assim, né? Isso, eu fiquei só superando as expectativas da mãe, do pai, do marido, da esposa, etc. E acho que é uma avaliação, assim, das mais importantes. Daquele vídeo, eu peguei isso pra mim, assim, sabe? Porque, às vezes, a gente tem... E é difícil, né? Ao longo da vida, essas expectativas todas, a gente tem os nossos núcleos familiares, de amizade, etc. E as pessoas têm uma expectativa sobre a nossa vida. Mas, como disse Glória Maria também num programa uma vez, quem vai estar no caixão? Sou eu, né? Então, alguém vai viver a minha vida? Não. Então, eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, da maneira que eu quero fazer, independente... Mas às vezes no momento você acha que você tá fazendo o que você quer, né? Se eu decepcionei alguém, me desculpe, sabe? Se eu não fui tão legal quanto as pessoas achavam que eu deveria ser, me desculpe, mas eu fiz o que eu gostaria de fazer. Porque nessa hora, eu acho que nesse momento final, se tem essa possibilidade de avaliação, né? Se a vida não é interrompida abruptamente, vem isso tudo, né? Bem,
Bem, Vem e ponto final. É uma coisa que não é discutível. A gente tem um aprendizado, e é um aprendizado que nos leva a muita desorganização emocional, de que a gente tem um script para cumprir na nossa vida. Então, existe um script formatado e recomendado do que é sucesso, tá, do que é dar certo, tá. do que é ser feliz. E aí, nosso propósito é cumprir esse script de que alguém contou isso para a gente e nós acreditamos. Só que a gente acredita sem olhar em volta, percebendo que todo mundo que tentou fazer isso deu errado. E quem chegou a fazer isso fez quase sem querer. Aconteceu porque era o que a vida tinha de planos para aquela pessoa. E ainda assim a gente não questiona, nós somos muito inocentes nessa ideia de fazer tudo dar certo. E aí começa a coisa dar errado, alguém começa a dar palpite. Só que nós aceitamos palpite de pessoas que não são felizes. E aí você olha para a pessoa e fala assim, por que você está querendo organizar a minha vida se você não organiza a sua? A senhora é feliz? Eu sou gravemente feliz. Faz tudo que quer? Eu faço tudo que me permite o desejo. Mais jovem, eu não queria realmente falar sobre morte, porque, ai credo, vai atrair. Depois de um tempo, eu percebi que isso me fortalecia do ponto de vista, bom, já que eu sei que vamos chegar ao fim, vou viver intensamente essa minha vida, porque é hoje, né? Vou dizer hoje que amo, parece clichê isso, né? É até um pouco clichê, mas é a mais pura verdade, né? Eu concordo muito com isso. Vou contar para vocês que, inclusive, a minha relação que eu tenho com essa moça que é a nossa convidada de hoje, ela nem faz ideia. Quando eu perdi meu pai, eu estava vivendo todo o luto. E aí, Fátima Bernardi, gente, me mandou uma mensagem falando, Tati, tô lendo um livro e eu não paro de pensar em você. Vou ler um trecho. E aí ela pegou, ligou o áudio dela e leu um super trecho de vários minutos, justamente do livro da Ana, que a morte é um dia que vale a pena viver. E no dia seguinte eu comprei esse livro. E no mesmo dia eu lembro que eu fui pra praia ler o livro. E eu li na praia o tempo inteiro. Eu tava com os meus amigos até, mas eu nem liguei. E eu li o livro e eu passei o tempo inteiro com o seu livro falando... Meu Deus, Ana! Meu Deus, isso é pra mim. Virou muito uma chave, porque eu também sempre fui essa pessoa que não falava sobre esse assunto. Ai, gente, por que esse assunto aqui agora? Sabe, jogava pro lado. E com a morte do meu pai, eu entendi muito também sobre os meus próprios desejos. O meu pai, ele morreu sem eu saber quais eram os desejos dele em relação à morte. Então, por exemplo, meu pai foi cremado. Por uma escolha minha, mas eu não sei se era dele. E vou viver com isso. Tudo bem que naquele momento foi o que me acalentou de alguma maneira. O meu pai era budista, mas a gente leu a oração de São Francisco de Assis. Eu não sei se era o desejo dele, mas naquele momento foi o meu, foi o que me acalentou naquele momento. Então, depois disso, eu tive essa virada de chave que eu estava conversando mais cedo com a Eliana também, de que eu queria fazer diferente, eu queria deixar claro quais eram as minhas vontades. Por exemplo, eu quero ser cremada, eu sou uma doadora de órgãos. Essas coisas que para mim eram importantes. E fora que assim, eu vivo numa relação e que eu quero que ele saiba o que ele faz, eu quero. Eu mudei muito em relação a falar mais. Então, essa virada de chave aconteceu muito lendo Neste livro. Eu sou a pessoa que não gosta de falar de morte. Rita sempre fala. Eu não gosto de falar de morte. Eu acho, assim, mas eu não gosto de grão de bico e como. Então, assim, eu não gosto de falar de morte, mas falo, né? E falo em terapia muito, inclusive, sobre a finitude, sobre estar chegando. Quando eu era mais jovem, assim, sei lá, 20 anos, 30 anos, era uma coisa tranquila até, né? Eu acho que, porque assim, eu, como muitas famílias brasileiras, vivemos a despedida dentro de casa.
né? Então, a minha bisavó foi velada em casa, outros parentes foram velados em casa e as crianças faziam parte disso. Então, era uma coisa assim, a vovó morreu, primo fulano morreu e tal, a gente vai para o velório e depois vai para o sepultamento, depois tinha essa coisa de ficar em casa, né? De algumas pessoas mais próximas daquela pessoa morta obviamente ficavam mais abatidas, mas o resto da família era um momento de conversar mesmo, de conversar, de comer, de beber e tal, e as crianças estavam ali no meio. Depois, com essas mudanças mesmo sanitárias e de hábitos, a coisa do cemitério me aterroriza. Assim, ir para um sepultamento, quando faz parte de uma missa de corpo presente, ainda vou assim, mas não encosto, né? Eu não sei dar pêsames, eu não sei cumprimentar as pessoas, eu não sei o que dizer para as pessoas. Assim, dá um abraço, meus sentimentos, eu não sei. E aí, no seu livro que eu estava aqui, ó, na página 93, diz assim, tem um texto e diz no final. Então, o que acontece quando a gente morre? Aí eu queria perguntar para a senhora o que é que faz com essas pessoas resistentes e o que acontece depois que a gente morre? Quero nem saber, você botou aqui, ó, na 93. Aí eu fui para 94, não tem, já tem outro capítulo. É uma pergunta que não tem resposta. Agora. O que faz com pessoas resistentes? O que faz com pessoas resistentes? Na verdade, acho que não tem o que fazer com uma pessoa resistente. Não é um problema isso a ser resolvido. Porque não é uma questão, Rita, de você gostar ou não. Porque a gente gosta ou não gosta, é uma questão de opinião. E a morte não é uma questão de opinião. Sim, É um vai fato. acontecer. Claro. Então, se você vai gostar, se você não vai gostar, pouco Mas importa. a morte também. Não é? Então, não falar sobre morte, eu também costumo dizer isso, assim, não precisa falar sobre morte, vai morrer também. Não tem esse problema, não quero falar, não fala, morre também. Mas eu já falei, já dei meu inventáriozinho. Mas o não risco- quero ser cremada, não quero ser enterrada, quero ir para a última gaveta. Não tem as gavetas? Última gaveta, um cima. caixão com um palmo assim, um caixão folgadinho, com um travesseirinho de permanganato de potássio, nua com uma túnica. Todo mundo sabe disso. Todo mundo da minha família, dos meus amigos sabem disso. Agora, se vocês não fizerem... Mas você sabe que eu tinha muito esse lugar de não querer falar sobre morte também, Rita. Muito. Mas eu ressignifiquei a vida depois da morte do meu pai. Eu ressignifiquei a minha vida quando tudo parou e eu fiquei hospitalizada por 5 meses e perdi o controle. Então, acho que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu ressignifiquei o que era a morte, o que era a doença grave e o que era viver. Eu comecei a prestar mais atenção nas pequenas coisas da vida. Então, um raio de sol que batia no quarto, um olhar, um abraço, um carinho, um sorriso. Meu pai partiu. Desculpa. E a coisa que eu mais lembro dele é ele sorrindo para mim quando eu entrava no quarto dele. Então, o que é isso, né? É a gente não ter medo da finitude, sabendo que enquanto a gente pode, a gente precisa viver com intensidade, sem que nada nos desvie desse caminho, sabe? Eu acho que quando a gente tem a certeza da nossa vida e também da morte, eu acho que a gente não se desvia dela, sabe? Fala, não vou perder meu tempo com besteira, não vou perder meu tempo me magoando, é um exercício e isso, curiosamente, a gente aprende na dor. Curiosamente, eu aprendi nos momentos em que eu fiquei hospitalizada e que eu aprendi, Rita, quando meu pai se foi. Eu achava que fosse ser uma partida muito dramática na hora da partida. Mas quando eu disse para ele, pai, o senhor descansou, eu lembro claramente de uma imagem que veio. Desculpa, estou chorando e sorrindo ao mesmo tempo, porque eu lembro, quando eu disse isso para ele, peguei na mãozinha dele, o senhor partiu, né, pai? Fez a passagem, eu lembro dele encontrando com a minha avó. A imagem que me veio, e não foi uma coisa que eu pensei. Também não sei se foi de algum ponto espiritual, não sei explicar, porque realmente tem coisas que a ciência não explica, as religiões também acabam não explicando muito, mas me veio essa imagem. Mas eu perdi o medo de ter alguém que eu amava muito partindo, porque eu vivi isso. Dá para entender?
Perfeitamente. Então, quando você diz a morte é um dia que vale a pena viver, foi o que eu vivi com meu pai. Por mais lindo que tenha sido o dia, é um dia que entra na memória com uma beleza porque tem amor. Não é porque é triste, é porque a gente tem coisas memoráveis, acho que em alguma dedicatória eu escrevi do memorável. E o memorável é aquilo que vem na nossa lembrança e faz a gente sorrir. Você sorri quando você lembra do seu Sim. pai. Porque você falou, estou aqui chorando, estou sorrindo. É essa memória que a gente quer deixar na vida das pessoas.